Bem, hoje é sexta-feira, finalzinho de semana, então nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar no Mauro na C&C em São José. Vamos lá, Mauro. Boa tarde, Antônio Leite. Estamos aqui direto da C&C Vale Sul com ofertas imperdíveis para vocês. Piso Eliane 4545 Vitória Gelo, de R$ 26,40 por apenas R$ 19,90. E aproveitem mais essa grande oferta. Ducha Belo Banho da Lorenzetti com cano, por apenas R$ 32,90. Aproveitem. E mais uma oferta aqui no setor de iluminação. Plafon Bronze Art, 25 centímetros por apenas R$ 15,90. Estamos aqui no setor de tintas com mais uma grande oferta. Nova cor gesso 18 litros, por apenas R$ 99,90. Promoção Renova C&C. Transforme sua casa com ofertas imbatíveis. Pisos com até 50% de desconto. Metais, esquadrias, iluminação com até 30% de desconto. Louças com até 15% de desconto. C&C Dutra, C&C Vale Sul. C&C faz parte da sua casa, faz parte da sua vida. O que você quer, encontra na C&C. Bom, nós voltamos, doutora Cidinha. Doutora Cidinha, divórcio ainda. E a pensão alimentícia após o divórcio de 2 anos? Então, Antônio Leite, na verdade, a pensão alimentícia, se tiver necessidade, se uma pessoa tiver necessidade de receber a pensão alimentícia, seja filho do casal, filhos do casal, ou seja, a esposa, ou seja, o homem, ex-esposa e ex-marido, se houver necessidade da pensão e o outro puder pagar, porque sempre tem que levar em consideração esses 2 fatores, a necessidade de um e a possibilidade do outro. E igualmente será mantida a pensão alimentícia. Ou seja, quando um casal, se de comum acordo, entrar na justiça ou se for até um cartório para fazer o divórcio, lembrando que para fazer o divórcio no cartório, só é possível se não tiver filhos menores. Se não tiver filhos menores e for ao cartório para fazer o divórcio, ali mesmo já dá para estabelecer, já é possível, ou mesmo no Poder Judiciário, ela e ele fazer o acordo de pensão alimentícia, o acordo com relação ao uso do nome e um acordo com relação à partilha dos bens, seja no cartório de registro de notas, ou seja, ainda no Poder Judiciário. Ou seja, não muda nada com relação a isso. Se houver necessidade de alimentos e se a outra pessoa puder dar os alimentos, mantém-se a obrigação da mesma forma que era antes. Isso não há nenhuma alteração. E os bens? E os bens? Do mesmo jeito. Os bens constituídos durante a convivência, se o regime de bens for o de separação de bens, se o regime de bens for o de comunhão de bens, durante aquele período em que o casal conviveu, os bens serão partilhados a 50% para cada um, a não ser que o pacto antinupcial ou o casal tenha estabelecido aquilo de outra forma. E se ele for juntado? Igualmente... E se ele for juntado? Isso, igualmente é possível, na hora do divórcio, fazer a separação dos bens. Como também pode optar o casal por divorciar-se e deixar a partilha dos bens para fazer depois. Hoje a lei já faculta, não impõe mais que na hora do divórcio tem que separar os bens. Pode deixar ali, pode continuar os bens sendo Mas daí vira uma briga no futuro. Se ele for só juntado, que a gente chama hoje de união estável, se viver em união estável, a lei entende que os bens que foram amealhados durante a união estável, durante aquele período de convivência, igualmente pertence aos dois, será feita a ameação aos modos de 50% para cada um. Meia-meia. Meia-meia. Tudo aquilo que foi constituído durante a união estável. A união. Agora uma outra pergunta que Sim. muita gente é separado judicialmente, quer dizer, o juiz manda não sei para onde, vai para onde, antigamente era assim. Sim. E daí, como é que ele faz o divórcio? Vamos dizer que a mulher fala assim, não vou lá assinar. E daí? Isso, a mulher é mais brava do que o homem, né? Não vou, porque ele quer ficar com a outra, eu não vou assinar. Não é mesmo? Geralmente é assim, né? Então, antes, Antônio Leite, essa é uma grande modificação da lei que é importante esclarecer para os telespectadores. Antes, se um não quisesse, era preciso que o outro entrasse na justiça e ele tinha que acusar, impingir culpa ao outro, dizendo, olha, eu entrei com um pedido de divórcio ou de separação porque o outro tem culpa porque infringiu algum direito do casamento, algum dever do casamento. Ou seja, deixou de cumprir algum dever do casamento, por exemplo, o dever de fidelidade, tá? Aí o juiz ia fazer, era um longo processo,
porque se apurar se a culpa era mesmo, se aquela pessoa era mesmo responsável, se ela ou tinha dado causa. Ou era da mulher, isso, ou era do homem. Ou seja, só podia entrar com pedido de divórcio, se não fosse consensual, só podia entrar com pedido de divórcio ou de separação a parte do casal que fosse inocente, o cônjuge inocente. O culpado, digamos assim, não poderia entrar. Então, depois que esse entrava com pedido, aí um longo processo judicial para apurar se aquele tinha culpa ou não. Se ele tivesse culpa, tá, aí podia-se até se conceder o divórcio, mas ele sofreria, digamos, algumas intercorrências da vida dele. Tá? Agora, se não fosse culpado, o juiz podia até dizer o seguinte: não tem culpado aqui, então aqui nós não vamos determinar o divórcio ou determinar a separação. Isso mudou com o tempo. Já nos últimos anos, mesmo antes da nova lei do divórcio, mesmo antes da emenda constitucional 66, chamada lei do divórcio, isso já mudou. Já não se procura mais a culpa, tá, nos casamentos, ou não se procura mais a culpa na dissolução das separações. Agora, o mais certo que não deu certo, é os dois irem ao cartório. Depende. O mais certo, quando não deu certo, é os dois, em primeiro lugar, concordarem em que a relação está fracassada, e se a relação está fracassada, em terminar com os deveres do casamento, em terminar com o casamento, e hoje só é possível via o divórcio. Não tem mais um instituto da separação, nem consensual e nem litigiosa, como tinha até o dia 14 passado. Olha, então, as pessoas podem optar, só para concluir, as pessoas podem optar por tem 3 tipos hoje. Ou ela faz a separação consensual, onde os dois concordam, ela vai ao Poder Judiciário ou ao cartório de registro, se não tiver filhos menores, tá? Ou ela vai diretamente ao Poder Judiciário, ou faz a separação litigiosa, e aí um vai, e o juiz vai conceder, mesmo o outro não concordando, tá? Ou os dois vão ao cartório. Se um quiser divorciar, a outra parte tem que aceitar. Se um quiser divorciar, a outra parte tem que aceitar. Veja, na medida em que não há mais essa questão da culpa, de ficar procurando quem foi o culpado, a lei, aliás, avança muito nesse sentido e diz o seguinte: a mesma história de quando um não quer, dois não brigam. Se um não quer manter o casamento, o outro para nada é obrigado. Então, ele entra com pedido de divórcio, o outro não vai ter, o outro lado, e ele não vai ter que provar que ele é inocente por coisa nenhuma, simplesmente que ele quer o divórcio, que ele não quer mais manter o casamento, e o divórcio será decretado, evidentemente, depois de todo o processo tramitando legalmente. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já.